religião. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, queridos telespectadores que nos assistem agora ao vivo. Hoje estamos aqui, dia 27 de outubro de 2012, com mais um programa Terceira Revelação, falando sobre essa maravilha que é a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos consola. E aqui, com certeza, para vocês também que nos assistem aí através do YouTube, pelo mundo inteiro, aí é muita alegria para nós sabermos que esse trabalho que a gente se propõe, desde o primeiro programa que a gente começou ao longo desses 9 anos que nós já estamos com o programa Terceira Revelação no ar, saber que vocês gostam, que vocês participam, e a gente conta com vocês exatamente para ajudar nessa divulgação, porque aqui com certeza vocês vão conhecer a verdadeira doutrina espírita, a que foi codificada por Allan Kardec, de uma forma harmoniosa, de uma forma tranquila, que codificou as 5 obras básicas. Conhecer a doutrina espírita só através do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu, o Inferno e a Gênese. São as 5 obras básicas que Allan Kardec codificou nesse trabalho elaborado, nesse trabalho de muita dedicação. E a doutrina espírita, ela veio para toda a humanidade, veio trazer os esclarecimentos necessários. Dentro dos seus princípios básicos, nós temos a existência de Deus como a causa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Um Deus infinitamente justo, infinitamente sábio. Temos a existência e a sobrevivência da alma. Nós estamos aí nos aproximando e vamos falar aqui hoje, né, sobre o dia de finados, onde se comemora o dia dos mortos. Como a doutrina espírita pode nos esclarecer acerca disso? Vem falar sobre a reencarnação, que é um método educativo criado por essa inteligência suprema para que nós, suas criaturas, fôssemos desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo o nosso senso moral ao longo das nossas vidas sucessivas. Também a comunicabilidade dos espíritos, né? Essa possibilidade da gente se comunicar, e também a pluralidade dos mundos habitados. Então, esses são os 5 princípios básicos da doutrina espírita. E nesses mundos habitados são as escolas em que nós vamos encarnando, desenvolvendo aí, como eu já disse, a nossa inteligência. Então, isso sim é a doutrina espírita. Sempre lembrando, não temos rituais, velas, altares. As pessoas confundem muito. Fala espírita, a pessoa associa com esses rituais. Não tem nada a ver com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nós estamos aqui exatamente, mais um dia, contando com a participação de vocês. Se você quiser entrar em contato, pode usar aí o nosso e-mail, ternatv@oi.com.br. Temos muitas participações também. E estamos começando nessa manhã de um céu azul lindíssimo aqui na nossa cidade de Nova Friburgo, com mais um programa, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação e agradecendo por todas as manifestações de carinho que a gente recebe aí ao longo das semanas, né, Zé Manuel? Bom dia. Sim, Valéria Cristina, muito bom dia, queridos telespectadores, queridos internautas também. Estamos aí para mais um diálogo, mais uma série de questionamentos, mais uma série de interrogações, uma série de reflexões que nós vamos estar fazendo sobre a doutrina espírita. Nós temos que passar para vocês com segurança o que realmente é o Espiritismo. O Espiritismo é essa doutrina, como Valéria aqui esclareceu, que elucida a respeito da quem somos, de onde viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, elucida a respeito do universo. O Espiritismo é a colocação ao alcance da humanidade hoje dos conhecimentos sobre a natureza. O fato de ter surgido o Espiritismo, assim como o fato de terem surgido os 10 mandamentos, o Evangelho, o Alcorão, o hinduísmo, isso não importa. Assim como aconteceu com todos os reveladores da humanidade, da espiritualidade para a humanidade, aconteceu também em 1857 com Kardec, quando publicou o Livro dos Espíritos. Então observem que nenhuma dessas revelações inventou nada, nenhuma delas. Não adianta ficar procurando no livro tal para ver se é assim ou é assado.
se você hoje está constatando que não é do jeito que estava escrito lá atrás, então larga lá para trás e vem aqui para frente. Então as revelações fazem essa sequência. A doutrina espírita não está aí para destruir o passado, ela está aí para elucidar o presente e trazer a segurança de um comportamento esclarecido, consciente, inteligente e ético para o futuro. Essa é a função da doutrina espírita. Está aí para substituir tomar lugar de ninguém, está aí para fazer império. Esses esclarecimentos que os espíritos fazem através do espiritismo, eles são importantíssimos e fundamentais para que haja uma transformação da humanidade. Eu tenho perguntado muito nos últimos programas, não é isso que nós queremos? Não é isso que vocês de outras religiões também querem? Um mundo melhor? Olha, hoje é 27 de outubro de 2012, nós estamos aí com os índices altíssimos de criminalidade em São Paulo. São Paulo está como se estivesse numa guerra civil, tem morrido mais gente lá por dia do que nos países que estão em guerra, do que na Síria, de repente no Afeganistão, em São Paulo. Aí a pergunta é a seguinte, por quê? Porque São Paulo não é um estado do Brasil que é ateu? Lá as religiões não têm templos? Ao contrário, são as maiores marchas para Jesus que já se viram no país, no Brasil, e eu posso até dizer no mundo, são as maiores marchas em homenagem ao Criador da doutrina cristã. E, no entanto, o que adianta? Eu mostrei já aqui um jornal, um jornal aqui, acho que está aqui, é porque eu aqui do lado eu tenho uma série de papéis, o pessoal me manda, muitos, outros não estão aqui, mas esse por acaso continua, aquele jornal O Evangélico que eu já mostrei para vocês aqui, em que fala assim, ó, evangélicos crescem mais de 60% e revolucionam. Eu lembro que na época eu perguntei assim, revolucionam o quê? Então a pergunta cabe de novo. Ah, sim, aqui. Aquela revista que eu mostrei no programa passado, que ainda está aqui, ó, Eclésia desse mês passado, ó. O Brasil, está aqui no meio da bandeira do Brasil, ó. O Brasil se tornará evangélico. Muito bem, mas a pergunta é a seguinte, para quê? Só tem eficácia aquilo que muda, que transforma. Se os sistemas de ensino das determinadas escolas, ao final de cada ano, eles se mostrarem falidos, eles se mostrarem ineficazes para atingir os objetivos que são os de educar e levar informações e cultura para os seus alunos, se o sistema, ao final do ano, se mostra ineficaz, incompetente, o que a escola faz? Ela vai levar milênios continuando com o mesmo sistema para perder todos os alunos ou para estar ludibriando a sociedade? Não vai. Ela vai mudar o sistema, ela vai modificar o seu mecanismo de apresentação dos ensinamentos. Então, da mesma forma, isso que nós estamos mostrando aqui, vai ser o Brasil se torna evangélico, o evangélico sobe 60%, nada contra, não significa que os nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, estejam pregando a imoralidade. Não estão. Eles não estão pregando a imoralidade, estão pregando até Jesus, o comportamento de Jesus. Mas por que na prática eles não funcionam? Não funcionam porque eles não convencem o indivíduo a se mudar. Eles não vão na essência que é a verdade, o conhecimento da verdade. Ou vocês acham que Jesus então estava errado, se enganou, quando ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ou Jesus foi inadequado ao apresentar essa verdade aí, ou a verdade que Jesus falou é outra, não é essa que as igrejas estão pregando. Não é essa da Bíblia, que está na Bíblia. As pessoas idolatraram, as pessoas tornaram um mito esse livro chamado Bíblia, que contém o cristianismo, contém aí a história do monoteísmo, desde o Velho Testamento, o judaísmo, transformaram isso num ídolo, num símbolo inatacável. Não pode. Tudo que é bom está lá, continua sendo bom.
Tudo que é verdade está lá, continua sendo verdade. Quando a gente apresenta aqui a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, dizendo que tudo que está aqui é a síntese de todas as verdades que já passaram pelo planeta e é o preparo da humanidade para as verdades que ainda nós vamos enfrentar, nós não estamos negando esse passado. O jornal me mandaram, quando eu digo para vocês aqui, é muito, esse meu lado aqui é cheio de documentos, uma parte. Porque sempre que eu pergunto, eu normalmente trago as últimas coisas que eu falo, porque é interessante, uma vez que pode haver alguma contestação, algum pedido de esclarecimento, então eu ainda tenho aqui as últimas coisas que eu apresento. Outras, vocês não imaginam, eu tenho uma biblioteca compondo, com um acervo de tudo aquilo que a gente aqui se fundamenta. Então, me mandaram essa semana o jornal A Voz da Serra, do dia 26 de outubro, porque saiu uma matéria lá, intitulada assim, o título da página é Nova Percepção da Verdade. Então, o tema que eles abordaram foi o seguinte: a palavra plural, vidas, entre aspas, na Bíblia, reafirma a reencarnação? Então, o autor do artigo, texto editado de L. Quadros, é o autor do trabalho, muito bem feito, fundamentado na Bíblia, para mostrar, segundo a ótica deles, teológica deles, que a Bíblia não afirma coisa nenhuma, que quando fala vidas no plural, é porque era uma questão linguística lá atrás, do hebraico, aramaico, grego, essas coisas todas. Eu não cito aqui os três predominantes, hebraico, aramaico e grego, mas fala da morfologia da palavra e etc e tal, para chegar à conclusão de que a Bíblia não afirma reencarnação, coisa nenhuma. Isso não tem, para nós espíritas, não tem a menor importância. E para as pessoas espertas e inteligentes, isso não tem a menor importância. O que nós temos que confrontar a reencarnação é com o mundo, com a atualidade, com a capacitação humana, com as pesquisas científicas que existem a respeito, com todo o acervo que o mundo já tem. Entrem na internet, coloquem lá no Google, provas científicas da reencarnação. E vocês vão ver como aparecem centenas de trabalhos, de palestras, de informações, do parapsicólogo Banerjee, que foi uma grande capacidade nas pesquisas a respeito disso, do Ian Stevenson, que também é brilhante no estudo científico a respeito da reencarnação, no Brian Weiss, numa série de pesquisadores, e uma enormidade que eu não me preocupo em decorá-los para passar para vocês, sabem por quê? Porque assim como eu tenho uma lógica simplória, primária, de uma pessoa incompetente que consegue assimilar isso com uma facilidade muito grande, eu acho que vocês da mesma forma. Porque como ensina o próprio Espiritismo, como ensina a própria doutrina espírita, a verdade, as leis de Deus, na verdade, elas estão nas nossas consciências. Então é muito simples eu, na minha ingenuidade, chegar à conclusão da eficácia da reencarnação perante Deus, do que precisar ficar pesquisando quantos cientistas já disseram que a reencarnação existe. Para mim isso também não faz muita diferença, como não faz diferença nenhuma para a doutrina espírita estar ou não estar na Bíblia. Faz até no trabalho uma alusão a que Elias, que Jesus disse que era o João Batista, que voltou, o espírito que reencarnou na terra como Elias, ele desencarna e reencarna como João Batista. Eles, numa articulação, numa ginástica intelectual aqui, intelectual entre aspas, claro, dizem que Elias não morreu não, ele foi para o céu com o corpo e tudo. Onde é o céu, embaixo ou em cima? Se é embaixo, entrou pela terra dentro e foi queimado pelo miolo incandescente do nosso planetinha, né? E se foi para cima, entrou em órbita e está misturado aí com esse lixo cósmico planetário aqui ao redor da Terra, dos satélites, dos armamentos que os americanos, os russos mandam e agora os europeus, e todo mundo manda lá para cima, porque tudo que sai da Terra em forma física entra em órbita. E se foi para baixo, para dentro da Terra, foi queimado. São coisas que eu não preciso ficar fazendo essa ginástica intelectual para arranjar explicação para essas coisas.
Para mim está bem claro, quando Jesus diz, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, para mim é reencarnar. Por quê para mim é reencarnar? Porque Jesus disse assim? Não, porque o meu bom senso mostra que nós só temos duas saídas. Ou a gente aceita a reencarnação e a justiça de Deus para com todos, ou a gente aceita uma única vida e admite um Deus injusto, um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus irresponsável, que está criando hoje, nesse momento que nós estamos falando aqui, criancinhas para morrer de fome, de diarreia, morrer de doenças das mais variadas, no Haiti, em Serra Leoa, em várias partes onde estão cheios de guerra, no Afeganistão, na Somália e no Nordeste abandonado. Deus, nesse momento exato em que nós estamos falando aqui, irresponsavelmente, à luz de uma única vida, irresponsavelmente, olha o que eu estou falando sobre Deus, irresponsavelmente, Deus estaria criando criancinhas para jogar lá. No Centro Espírita Friburguense, nós temos um adesivo que diz assim, é um questionamento, Deus é justo e perfeito? Interrogação. Embaixo tem um texto, porque quando a pessoa lê a pergunta em letras maiores, imediatamente ela vai dizer, claro que sim, isso é um absurdo, Deus é justo e perfeito. Mas embaixo com o texto, a gente complica a pessoa que leu em cima, perguntando assim, então explique, sem a reencarnação, as deficiências físicas e as desigualdades sociais. Sem a reencarnação, isso não tem explicação. Então vocês que não aceitam o livro dos Espíritos, não aceitam o Espiritismo, mas só aceitam Bíblia, não tem que ficar preocupados se o que o Espiritismo diz está na Bíblia ou não. Vocês têm que estar preocupados se o que a doutrina espírita diz, e outras doutrinas por aí, é verdade ou não é verdade. Porque o mal do pessoal que aceita a Bíblia é que idolatrou o livro. Se está aqui é de Deus, se não está aqui é do capeta. Quando na realidade isso é um atraso. Isso é um atraso. A medicina de hoje não está baseada na medicina do passado. Não nega os princípios que estavam certos na medicina passada. Mas absolutamente não tem nenhum mecanismo usado hoje na medicina que era usado há 500, 600, 1000 anos passados. E o organismo humano é o mesmo. Deus também hoje é o mesmo e será sempre. O processo de compreendê-lo, de entendê-lo, é que vai se ampliando. É que vai se esclarecendo, que vai fazendo com que a gente chegue às conclusões racionais, sensatas, inteligentes. Então nós espíritas, nós não aceitamos a reencarnação porque ela está no livro dos Espíritos, ou não está, ou está na Bíblia, no Alcorão, nos Vedas, no Código de Hammurabi, isso não interessa. Se você analisar a doutrina espírita daqui para frente, à luz da ciência, dos questionamentos filosóficos, como faz o ateu Sanherre, se você analisar o que o ateu Sanherre levanta à luz do Espiritismo, você acaba com o livro dele. Você passa a ser um espírita esclarecido completamente, com argumentos para contestar esse deísmo frágil, fajuto que as religiões pregam. Você acaba com o livro de Sanherre aqui, ó. Por isso que esse livro eu vou citar muitas vezes, vou pegar alguns exemplos, como por exemplo até a propósito tem aqui. Olha, os países onde as religiões predominam são os países mais miseráveis, mais pobres, onde o índice de desenvolvimento humano é dos piores, a educação das piores, onde as religiões predominam. Os países mais avançados do planeta, onde as religiões estão enfraquecidas, são para constar, os índices são assim. Quer ver? Eu vou ler para vocês, está escrito aqui, não é espírita, é pelo contrário, é ateu. Mas olha o argumento dele, fazendo uma estatística de que os países onde as religiões predominam são os piores. E os países onde as religiões estão enfraquecidas, estão colocadas lá como uma prática corriqueira, facultativa e não obrigatória, como por exemplo no Brasil. Se não for para a religião, vai para o inferno. Então você tem duas saídas. Ou ele vai para a religião, ou ele vai para o inferno eterno, sofrer igual um desgraçado. Amedronta, é o medo. É o medo que atrapalha e desgraça tanto a humanidade. Você não cria seus filhos com medo, porque se criá-los, eles vão ser incompetentes, complexados, frustrados, derrotados e não vão conseguir nada de progresso na vida se eles forem criados com medo. Então por que Deus nos criaria com medo? Nos imporia o medo. Aí contraria o que disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí o pessoal joga na Bíblia. Para com isso. Não precisa jogar no livro dos Espíritos, mas joguem na ciência, joguem na verdade do universo.
Para ser verdade, tem que encarar face a face a razão em qualquer época da humanidade, senão não é verdade. Olha o que Sam Harris diz aqui, olha. Embora você acredite que acabar com as religiões é um objetivo impossível, é importante perceber que ele já foi alcançado por boa parte do mundo desenvolvido. Noruega, Islândia, Austrália, Canadá, Suécia, Suíça, Bélgica, Japão, Holanda, Dinamarca e Reino Unido estão entre as sociedades menos religiosas da Terra. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano das Nações Unidas em 2005, essas sociedades também são as mais saudáveis. Segundo os indicadores de expectativa de vida, alfabetização, renda per capita, nível educacional, igualdade entre os sexos, taxa de homicídios e mortalidade infantil. Até onde há um problema de crime na Europa Ocidental, ele é, sobretudo, produto da imigração. Na França, por exemplo, 70% dos detentos nas prisões são muçulmanos. Os muçulmanos da Europa Ocidental, em geral, não são ateus. Inversamente, os 50 países, olha, preste atenção, inversamente, os 50 países que ocupam os lugares mais baixos no mundo, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, são inabalavelmente religiosos. Por quê? Porque a religião é perniciosa, ela é do jeito que ela está aí, sem esclarecer a verdade, sem esclarecer o indivíduo. É o que o Espiritismo vem preencher, essa lacuna que está aí, do esclarecimento a respeito da verdade verdadeira, ou seja, a verdade da natureza, a verdade do universo, a verdade imbatível, a verdade que encara qualquer questionamento. Então, se como me mandaram o jornal dizendo para comentar, e eu estou comentando porque achei oportuno. Se está ou não está na Bíblia, é claro que está, tem uma porção de se for pensar na Bíblia, tem até trabalhos, pesquisas sobre isso, mas isso não nos interessa para provar nada. O que prova é científico. Está na ciência contra, aí a gente vai se preocupar, porque se a ciência está provando contra, a ciência pode estar certa, pode, porque a ciência realmente nunca tem a palavra final, não, porque os cientistas são também espíritos como nós, reencarnados, pesquisadores, mas também erram. Essa história do ovo, por exemplo, comer ovo faz bem ou mal? Depende da época que você faz a pesquisa. Tem época que o ovo, você comer, morre, o colesterol vai para até 700, entope as veias uma semana depois. Tem outras épocas que o ovo é tão importante que se você não comer o ovo, você morre. Tem que comer um por dia. Aí dali a pouco vem um outro estudo científico e diz, não façam isso. Ovo é um crime, perigo. Vocês já não estão cansados de ouvir isso? Hoje, por exemplo, eu acho que comer ovo faz bem, não muito. Porque alguém me disse, estou comendo 4 por dia. Na casa tem um galinheiro, tem 4 galinhas. Aí bota 4 ovos, eu tenho que comer os 4 ovos. Eu falo, para, isso faz mal. Faz mal, não faz mal, não vai. São conclusões científicas. Mas se a ciência estivesse falando contra a reencarnação, aí valia a pena a gente analisar. Mas procurem lá, não no Espiritismo, procurem na ciência o que fala a respeito, os estudos que existem a respeito de reencarnação. Procurem na ciência os estudos a respeito dos mundos habitados espalhados pelo universo. Procurem lá, que vocês vão ver quantos trabalhos tem confirmando. Matematicamente, pela lógica científica, da física, da astronomia, coloquem lá e vão ver quantos tem comprovando. Tudo comprovando o quê? Os fundamentos da doutrina espírita. Nada contestando, nada contestando. Lá no Evangelho, Jesus falou, na casa do meu pai existem muitas moradas. Onde é a casa do pai? É a terra? É esse micróbiozinho aqui, que quase caiu de novo aqui? A segunda vez que quase ele cai, a segunda só, em 9 anos. Esse micróbiozinho aqui? Claro que não. A morada do pai é aqui? A morada do pai é o universo. Há muitas moradas na casa do meu pai. E a ciência descobre bilhões de galáxias com septilhões de estrelas. Ah, não, achar que é aqui que Jesus estava se referindo à Terra? É claro que não, à casa do pai, ao universo, ao infinito. Então vejam, não importa se está, não está, para nós não tem a menor importância. Então isso é uma matéria que está no jornal, um jornal que veicula também às vezes matérias com título de espírita e que eu sempre chamo a atenção. Quando fala que está baseado nas obras básicas, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno e na Gênesis, aí é espírita. Isso se não estiver baseado nos livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, porque eles estão falsificados. Eu já disse aqui, por exemplo, a questão 671, anotem aí, a 671 do Livro dos Espíritos, da Federação Espírita Brasileira, tradução do Guion Ribeiro, ela está adulterada,
Porque lá, quando em todas as outras traduções dizem de acordo com a sua doutrina, na resposta, a FEB, o Guion Ribeiro, colocou lá, de acordo com a doutrina do Salvador, chamando Jesus de Salvador para compatibilizá-lo com esse rustanguismo imoral que a Federação acrescenta ao Espiritismo, que é espuro e que vocês têm que tirar. Mas vejam lá, se são 5 básicas, obras básicas, são espíritas. Se não são, podem ser a favor, podem ser contra, podem estar certas, podem estar erradas. Estou falando isso também porque essas matérias saem nesse jornal. Quando fala no jornal Matéria Espírita e fala em Chico Xavier, psicografia, Divaldo Franco, que fala em Emmanuel, André Luiz Vieira de Menezes, Joana de Anjos, Humberto de Campos, André Luiz, saiam fora que isso não é espírita. Pelo contrário, esses 5 farsantes que eu sempre cito aqui, eles adulteram criminosamente o conteúdo doutrinário do espiritismo. Então, pessoas honradas, sérias e inteligentes, que seguem por esses negócios do jornal falando como sendo espírita, eles desacreditam o espiritismo como desacreditam as outras religiões e caminham para o ateísmo. Por isso nós chamamos a atenção, pessoas sérias que querem conhecer o espiritismo, não se envolvam com livros psicografados, Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, não se envolvam com isso para aprender espiritismo. Ou aprende aqui para ser seguro e depois julgar essas coisas se houver interesse, ou então vão ser ludibriados, trapaceados e vão fazer um julgamento errado do espiritismo por essas obras. Nesse mesmo jornal tem aqui o anúncio da 25ª exposição de livros espíritas aqui em Friburgo. Se fossem livros espiritualistas, eu ia dizer idôneo, porque espiritualista pode ser qualquer um. E lá poderia ter até as obras básicas, porque também são espiritualistas. Mas lá fala, 25ª exposição do livro espírita. Vai até esse domingo, parece. Eu não falei antes, porque esse é o programa que eu estou tendo primeiro, depois que a exposição começou. Compareçam lá, comprem os livros básicos, aqueles que quiserem, comprem as obras básicas que deve ter. E não deve nem estar em destaque, não. Em destaque nós do Chico Xavier. Nosso Lar, os filhos que voltaram, essas bobagens todas psicografadas. Ah, Zé Manel, mas só isso é espírita? Não. Podem ter coisas espíritas realmente que esclarecem detalhes daqui. Eu não estou dizendo que tudo não está de acordo, mas a maioria não está de acordo. A maioria visa ganhar dinheiro com aquilo. Mas lá, está no 2º piso do Cadima Shopping, vai até, parece que domingo, a exposição de livros espíritas. Quem quiser comprar livros espíritas, não compre da Federação Espírita Brasileira, não. Que eu até não sei se é só isso que eles têm lá, porque eles também têm um negócio de editora, que se vende um, não é proibido vender o outro. Uma vez foram numa exposição dessas aí para trás, procurar livro dos espíritos foi uma dificuldade para conseguir, porque eles vão fazer assim, não leva esse do Chico Xavier, olha, o senhor já viu esse do Nosso Lar, olha, você já viu esse do Divaldo, da Joana, saiam fora disso aí, vocês vão lá para comprar o livro dos espíritos, que é o que nós recomendamos aqui. E se não tiver da FEB, não compre. Se tiver da FEB, a questão 671 está adulterada lá, onde chama Jesus de Salvador na doutrina espírita, e isso é coisa de igreja. O espiritismo não admite isso, não aceita isso. Então procurem lá e comprem. Agora entendam, aquilo tudo que está lá é psicografado. E psicografado por pessoas que não entendiam nada a respeito do espiritismo, como foi o caso do católico, morreu católico, nasceu católico, Francisco Cândido Xavier, grande médium. Vocês vão ver que são obras. Ah, e tem coisas boas, sim, claro. Coisas de acordo com o espiritismo, sim. Tudo que é moral e ético está de acordo com o espiritismo. Não poderia estar diferente. Tudo que é moral e ético está de acordo com o espiritismo. Mas também está de acordo com o catolicismo, com o protestantismo, porque eles não são imorais e aéticos. Não. Então, se você comprar um livro do padre Marcelo Rossi, você vai ter muitas informações saudáveis, importantes, que você deva praticá-las. Se você comprar um livro do Paulo Coelho, que não tem nenhum vínculo religioso, você vai ver muitas coisas saudáveis, interessantes, que ajudam as pessoas a se recuperarem emocionalmente. Você vai ver. Mas num contexto geral, se você lê todos os livros do Paulo Coelho, você faz uma doutrina, uma concepção, ou tem informações absolutamente distorcidas. Como se você for ler todos os livros do padre Marcelo Rossi, você vai ver que elas estão endereçadas e elas estão compondo uma teologia católica que nega a reencarnação, que nega mundos habitados, que nega a comunicabilidade dos espíritos, que nega a perfeição para todos. E o espiritismo confirma isso tudo. Então, no cômputo geral, como doutrina, a gente se confronta.
com coisas incompatíveis. Mas no campo moral, no campo ético, nós não temos o que contestar um do outro. Quando eu falo aqui de que não são competentes ou eficientes, é para transformar o mundo. E a prova está aí. Eu li Sam Harris aqui quando ele fala essa série de países mais desenvolvidos do mundo, onde a religião está para baixo. E os países mais avançados em religião, como eu mostrei aqui, como eu já mostrei hoje aqui, das revistas, etc., são os países que estão pior em imoralidade, violência, corrupção. Eles estão batendo recorde de imoralidade, violência e corrupção. Então fica aí esses registros de abertura, que foram os nossos primeiros. E hoje nós temos alguns probleminhas técnicos aí. Se vocês estiverem tendo alguma dúvida aí, perdoe, porque nós estamos aqui. Veja que às vezes eu chego um pouco para cá, às vezes eu chego um pouco para cá, os nossos câmeras correm para lá, correm para cá, que aqui é uma multidão de gente trabalhando com várias câmeras e a gente hoje ficou perturbado aí com isso. Não sei se está no ar. Está no ar? Tá, Camila? Hein? Desde o início? Então isso tira também o artista aqui do ar, porque eu não sei se está ou não está. Não é? Mas fica aí, se vocês tiverem algum probleminha aí na transmissão, foi questões técnicas, mas eu acho que nós já acertamos, né? Já? Bom, eu estou falando para a câmera certa. E nós já estamos aí nos aproximando do dia que se comemora o Dia dos Mortos e Finados. E o que a doutrina espírita, Zé Manel, tem a esclarecer para todos nós sobre esse dia? Se comemora, não se comemora, realmente é uma causa de dor, a gente sabe que sim, né? A perda de entes queridos, mas qual o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz? Prestem atenção, queridos, como a doutrina espírita é lúcida, clara, tranquila e objetiva. Vocês sabem que nós somos imortais. Isso todas as igrejas, todas as doutrinas afirmam isso. Nós somos imortais. Se nós somos imortais, até por um processo capaz de ser provado cientificamente. Essa folha de papel, o material que a compõe, estará sempre no universo. É impossível fazer com que esse papel desintegre, desapareça. Aliás, para desintegrá-lo, surgiria no lugar do material uma energia equivalente à matéria que aqui está concentrada, massiva. Então essa folha de papel jamais se perderá no seu material. Eu, quando estudava no laboratório, fizemos uma vez uma experiência de uma balança, de um lado uma cúpula com um peso equilibrando do outro lado, uma cúpula com uma vela. Então o professor abriu a cúpula, botou fogo na vela, fechou de novo, a balança ficou em equilíbrio. Ao final da vela toda ter sido queimada e ter desaparecido, a balança continuou em perfeito equilíbrio. O que ele provou para a gente criança ainda? Ele provou que todo o material daquela vela que não se via mais ali, continuava ali, porque a balança de precisão, de alta precisão, continuou inalterável, continuou em equilíbrio, numa prova de que na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. A partir desse princípio científico incontestável, nós temos que perceber que nós, que fizemos a folha, não fizemos o material da folha. Esse material nada se cria, ele é de Deus, já está criado no universo. Mas transformamos esse material em folha. Se nós, inteligência, sentimento, capacidade, criamos a folha, nós somos mais importantes que ela. A partir desse princípio, se ela jamais se perderá, como na lógica da própria natureza, o criador dela, o sentimento que a fez, às vezes colorida para ficar mais bonita, às vezes até perfumada para agradar os sentidos, como nós que a criamos iríamos desaparecer e deixar de existir, se esse material jamais deixará de existir. Isso é conclusão científica, que eu posso levar para a conclusão de que você que está me assistindo, que pensamos, que agimos, que temos capacidade de fazer ou não fazer, nós não poderíamos também deixar de existir. Olhem a folha, ela vai balançar porque houve um vento, um ar, que eu desloquei daqui para lá e mexeu com ela. Vocês não viram o ar, mas vocês contestam que ele existe? Não contestam. Pois bem, vocês não veem a alma,
o espírito, mas não podem contestar que ele existe, porque vocês conhecem a manifestação dele quando ele está no corpo, como eu estou fazendo agora e vocês estão fazendo agora. Se nós no corpo agimos, por que sem o corpo nós não podemos agir? Porque nós deixamos de ser vistos. Nós não somos vistos porque a nossa matéria também, como a da vela que estava na cúpula, deixou de ser vista, mas estava toda ali. Nós vamos deixar de ser vistos através do corpo que morre, porque ele é matéria, ele volta para a terra, ele está num processo de reciclagem. Ele se presta a que nós nos manifestemos através dele, enquanto esse nosso organismo criado através da terra continua em ordem, continua também cumprindo o seu prazo de validade. Mas nós temos prazo de validade infinito, indeterminado. Então, ninguém morre, só deixa o instrumento que é o corpo, que está lhe servindo de manifestação. Quando nós deixamos o corpo, nós perdemos esse contato direto, porque em nós sendo não matéria bruta como é o corpo, nós não articulamos a voz através do ar, através da fala, das cordas vocais, que são todas de um composto, de uma dimensão que nós chamamos de material, que é essa. Mas fora dela, nós que agimos por ela, continuamos agindo, continuamos com os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. A mão está assim aberta porque eu, espírito que estou nesse corpo, estou determinando que ela fique assim. E ela ficará enquanto eu não autorizar que ela feche. Eu que determinei o fechamento. Eu determino o aceno, eu determino a puxa do gatilho, a puxada do gatilho. Não é a arma que mata, nem o corpo que mata, é o espírito que está no corpo que, através do mecanismo que ele dispõe, aciona um instrumento criado para atingir e matar o semelhante. E por que isso? Num mundo inferior, num planeta onde as pessoas se matam, onde as guerras são constantes, onde as guerras fazem parte de um processo de poder, de fama e de dinheiro. Isso é certo? Não. Mas isso faz parte desse mundo primário. E aí por que primário? Porque nós não somos daqui. Nós estamos passando aqui porque estamos nesse nível dele. Mas à medida que formos elevando o nível moral e intelectualmente, nós vamos largá-lo e vamos embora para um dos melhores, são as moradas do Pai, que existem espalhadas pelo infinito. Então ninguém morre, ninguém perde entes queridos, porque o seu ente querido não é o corpo, que vai definhando, a ponto de você chegar à conclusão que o melhor seria ele partir. Ele quem? O que está ali. O corpo vai voltar para a terra de onde veio. Feio, acabado, alquebrado. Marilyn Monroe, por exemplo, se ela ainda estivesse aqui, que foi na época do Kennedy, uma das mulheres mais bonitas do mundo, vocês não suportariam vê-la mais. Né? Estaria um esqueleto, não estaria um esqueleto. Então, isso é tudo passageiro. Agora, você não amou o corpo, você amou o sentimento que está no corpo. O seu filho não é aquele que morreu no desastre de moto. Ninguém morre em desastre de moto, ninguém morre atropelado, ninguém morre de doença. O corpo é que não dá mais condições, ora por acidente, ora por naturalidade, ora por doença, de que o espírito ali continue se manifestando. Mas eles passam para uma outra dimensão que está ao nosso redor, que está no universo, porque os espíritos se deslocam independentemente de barreiras, segundo a sua evolução. Os mais atrasados, os mais apegados ao mundo, esses ficam aqui. Não é porque eles não possam se expandir, é porque eles, em consciência, estão agarrados aqui. Então, eles ficam aqui. Então, realmente, ninguém morre. Nós estamos chegando aí às vésperas de um dia em que se comemora os finados, os mortos. E nesse dia, uma série de comemorações. Valério tem algumas perguntas para fazer, mas o consolo da doutrina espírita é esse. Nós não nos separamos eternamente e nem nos separamos em função da morte. Nós estamos em dimensões apenas diferentes. Nos reencontraremos. Isso não pode, obrigatoriamente, não tem que fazer parte da bondade de Deus? Claro, Ele nos coloca juntos aqui, nós nos amamos, nós nos apegamos, nós damos a vida um pelo outro, para depois então Ele nos separar e ainda, segundo as igrejas, mandar um para o inferno porque não foram bons e mandar os outros para o céu. Uma mãe que vá para o céu por ter sido uma maravilha de mãe, ela estaria feliz no céu vendo que seus 2 ou 3 filhos foram para o inferno?
É óbvio que não. Ela, por amor de mãe, faria uma coisa que Deus aí não fez. Ela pediria lá no céu para ir para o inferno cuidar dos seus filhos. Ou vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Se isso é uma maneira fácil de provar que o amor da mãe jamais admitiria a perda de um filho, por que o amor de Deus permitiria que nós ficássemos aqui sofrendo 80 anos, 40 anos, 50 anos, para depois, por termos agido fora das igrejas, estarmos condenados a um inferno eterno? Por não termos escolhido Jesus como nosso Salvador. Olha, queridos, na população de 7 bilhões de habitantes que tem o planeta, 7 bilhões, você tira 2 bilhões de cristãos e fica com 5 bilhões de pessoas que nasceram em lugares onde não tem o cristianismo praticamente. Como esses 5 bilhões estarem no inferno eterno, criados pelo mesmo pai que criou os dois, mas que colocou esses dois em lugares cristãos, onde eles foram doutrinados desde o nascimento a serem crentes em Jesus, mandaria esses dois salvos para o céu e esses 5 bilhões para o inferno. Isso tem alguma lógica? Isso precisa estar ou não estar na Bíblia, estar ou não estar no Livro dos Espíritos, estar ou não estar no Alcorão, para nós aceitarmos como sendo injusto 5 bilhões perdidos e 2 bilhões salvos? Isso é injusto. Se é injusto, não é de Deus, então é dos homens. Então vamos reformar essas teorias, vamos reformar isso. É como eu digo aqui, volto, ainda pego uma carona que me deu aqui vontade, novamente no jornal a respeito da exposição de livros espíritas. Por que os espíritos do movimento espírita, o pessoal não assume o compromisso de divulgar a doutrina espírita? Por que não fazem isso? Por que não fazem um trabalho útil e nobre em favor da causa? Como nós estamos fazendo aqui. O resto, queridos, não é problema de vocês. Não fiquem aí mandados por uma organização que eu estou mostrando aqui que é desonesta. Escrevam para cá dizendo que a 671, a tradução, não foi falsificada pela FEB, pelo Guion Ribeiro, e é mantida até hoje. Por que todas as outras traduções diz sua doutrina, ao invés de doutrina do Salvador? Escrevam dizendo. Eu não tenho trabalhos maiores, mas tem muita gente aí que tem trabalhos belíssimos. Eu acho que o Sérgio Aleixo tem sobre a adulteração da Gênese, que a Federação Espírita Brasileira fez, para justamente harmonizar o corpo fluídico de Jesus com a incompatibilidade da Gênese, que a Gênese Espírita nega tudo isso, mas eles têm que dar um jeito, então muda a Gênese. Por que vocês espíritas, que se dizem espíritas, não assumem e não são úteis à doutrina espírita? Eu não estou aqui falando que vocês estão perdidos, que vocês não servem, que vocês não prestam. Não, vocês são pessoas boas, honradas. Mas por que aceitam o cabresto do erro? Por que continuam mentindo que o Chico Xavier é espírita? Nunca foi. Ele é católico, ele foi católico. Eu mostrei o quarto dele aqui. Uma pessoa que diga que quem mora naquele quarto, dormiu naquele quarto, rezou a Ave Maria, rezou o terço que estava pendurado na parede, beijava a imagem que estava na mesinha de cabeceira de Nossa Senhora da Abadia, dizer que aquele homem foi espírita é um crime contra a inteligência. E por que não aceitar e não confirmar que ele foi católico? Realmente, pessoal, ele foi católico, agora foi um grande médium, e tudo que foi escrito através dele deva ser analisado, porque ele não sendo espírita, ele não sabia avaliar. Eu duvido que eu, como médium, recebesse uma comunicação e que dissesse lá, Eliu, vendo Jesus desesperado, vendo Jesus traumatizado, foi lá e consolou Jesus. Mestre, vem cá que eu vou te mostrar onde tem o país do que vai ser do teu evangelho. Eu, médium, espírita, conhecendo o mínimo do espiritismo, quando o espírito meditasse isso zunindo lá, eu podia até escrever para não interromper na hora, mas depois eu ia pegar e ia falar, opa, risca isso, risca, porque o espiritismo diz que o mais perfeito que teve aqui foi Jesus. Ele vem dizer que Eliu, esse que o Humberto de Campos escreve, dizendo que o Eliu foi um camarada que até reencarnou aqui, foi dono do monopólio de sabão na Europa. Esse cara foi melhor que Jesus. Como aceitar isso? Eu jamais. Se eu sou o médium, não passa por mim. Eu duvido que passasse pelo José Raul Teixeira. Duvido. Porque eu conheço a competência, a sabedoria do Zé Raul Teixeira em termos de espiritismo. Duvido que o Zé Raul Teixeira psicografasse uma coisa louca dessa contra a doutrina espírita. Então vocês não podem continuar se comprometendo com essa mentira. Não podem continuar colocando em risco a desmoralização do espiritismo.
divulgando isso tudo como espírita. Não pode. Então eu pergunto, por que não fazem um trabalho honesto e honrado para quando morrerem também, saírem daqui sem esse peso nas costas? Porque eu não vou levá-lo. Esse peso nas costas, nós não vamos levá-lo. Nem o pessoal do Centro Espírita Friburguense vai levar. Agora vocês, eu acho que vão. Façam uma análise, por quê? Ou não vão aceitar porque sou eu, Zé Mané, que fala isso aqui. Que eu já disse e repito aqui, se eu falar que é crime e ficar provado que é crime, eles aceitam o crime, mas para ficar contra mim. Mudem isso, mudem a cabeça. É o espiritismo que está em jogo. É o trabalho de vocês em passar o espiritismo para o conhecimento da humanidade para realmente fazer a diferença. E não ficar aí com o centrinho fazendo mediunidade, que é o que vai cair aí. Exatamente. Nas perguntas próximas. Eu vou ler aqui a questão 934 do Livro dos Espíritos e depois vou fazer um questionamento sobre isso. Kardec questiona o seguinte: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável e independente da nossa vontade? E a resposta é dos espíritos: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, realmente causa dor. E nesse contexto, muitas pessoas, até depois que um ente querido desencarna, procuram às vezes centros, né, que se dizem espíritas, querendo essa comunicação, querendo até realmente num desespero, numa angústia muito grande, querer ter uma comunicação. Isso é adequado? Qual o inconveniente dessa prática? É aí que mora o perigo. Que as pessoas que são submetidas a essas provações da vida, a esse momento inevitável da vida, que é o da morte, as pessoas fragilizadas, elas associam logo a espiritismo. O espiritismo é a comunicação com o espírito, né? Então procura um centro para falar com aquele seu ente querido que morreu. E normalmente os centros vão lá na reunião que eles chamam de mediúnica, que é aquele aglomerado de pessoas que se reúnem ali para receber comunicação de espírito, e vão, por imprudência e por não estudarem o livro dos médiuns, vão receber a mensagem do irmãozinho que faleceu, do filhinho daquela mulher, do netinho, do afilhado, do isso ou do aquilo, se eles são de outras igrejas, mas procuram o espiritismo para isso. Então vão receber. Por quê? Porque vai ter sempre espírito para dar comunicação, seja ou não seja um fulano. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é o fulano. Foi algum espírito que ali entrou, por fragilidade de competência dos que estão lidando com aquilo, fragilidade de conhecimento dos que estão lidando com aquilo, e às vezes até aquela boa vontade de ajudar o irmãozinho, mas por não conhecer, não estudar o livro dos médiuns, eles vão e se prestam àquele tipo de comunicação. Que às vezes são até comunicações que vão dizer que é o irmãozinho, que ele está bem, que ele já mandou que orem por ele, alguns pedem até que façam missa por eles. Isso é certo ou é errado? É errado pela maneira como é feita, mas isso é possível? É possível, porque como eu disse aqui, os espíritos continuam existindo. E um mecanismo de comunicação da dimensão de lá com a dimensão de cá é através da inteligência do espírito encarnado, que se acopla fluidicamente com o desencarnado, e há uma transmissão de inteligência para inteligência. A inteligência do desencarnado se agrega, se acopla, se imiscui na do encarnado e começa a pensar por ele, dita para que ele escreva ou fala através do mecanismo físico dele. O médium, para receber essas comunicações, não precisa ser espírita e nem conhecer o espiritismo. Basta que ele seja um sensitivo, que o seu organismo seja adequado a receber esse tipo de envolvimento e de participação. Ele não conhecendo o espiritismo, ele médium, ele vai abrir brechas para que um espírito zombeteiro, charlatão ou farsante substitua o verdadeiro e minta através dele, enrole, embrome através dele, prenda a pessoa. Então isso são os escolhos da mediunidade. Por isso que o médium deve estudar o livro dos médiuns, que foi a alta pesquisa que Kardec fez a respeito desse processamento, como faz a parapsicologia hoje. Ela disse aqui, é um consolo poder vos comunicar com eles, enquanto meios mais diretos não existem. Isso foi em 1857 que foi dito. Hoje nós temos, por exemplo, a transcomunicação instrumental. Entrem na internet e perguntem, não aos espíritas, o que é isso?
É um trabalho belíssimo que a ciência no mundo inteiro, parapsicológica, tem feito, e desde o Spiricon, do George Mick, até o Vidicon, de Konstantin Rodiv, Hans Otto Koningen e uma série de pesquisadores que fazem já contatos com os espíritos por instrumentos tecnológicos, por computadores, por processamento eletrônico avançado, por uma série de mecanismos que já estão desenvolvidos e capacitam a fazer contato com os espíritos, com o vídeo e com a palavra, com a comunicação. Ou seja, o Vidicon, que foi um aperfeiçoamento do Spiricon do George Mick, engenheiro da NASA, que desenvolveu essa aparelhagem capaz de captar as informações, que veio do Jurgenson, Frederick Jurgenson, por exemplo, que foi um pesquisador, um cineasta, que gravando vozes da natureza, sons da natureza, vozes de pássaros, gravou comunicações de espíritos. Então, é negativo procurar os centros que inadequadamente e despreparadamente usam essa mediunidade para encher templo, para encher as suas casas, mas não estudam a doutrina espírita. Esse é o escrúpulo e o zelo que nós temos que alertá-los com relação a isso. Agora, que os irmãos, quantas pessoas, quantos artistas principalmente, morriam a um parente, uma esposa, iam lá para o Chico Xavier e recebiam mensagem autêntica. Chico Xavier tem comprovação de, no mínimo, 300 mensagens que o Perandréa, que foi o Carlos Augusto Perandréa, confirmou em pesquisas grafotécnicas, em pesquisa científica das assinaturas das mensagens recebidas pelo Chico Xavier, e ele comprovou que eram verdadeiras as assinaturas que foram ali colocadas pelo morto através do Chico Xavier. Então, a mediunidade do católico Chico Xavier, incontestável, comprovada cientificamente pelo Carlos Augusto Perandréa, um perito que fez esse trabalho. Não era espírita e se transformou em espírita depois disso, mas porque ele estudou e viu que era sério. Agora, os artistas que iam lá, pegavam uma mensagem autêntica realmente dos seus filhos, quando os filhos e os entes queridos podem se comunicar. Porque nem sempre o espírito desencarna e está em lucidez, em condições de dar comunicação. Por isso que o tempo também é muito importante, até para que você sonhe com ele. Porque no sonho, a mãe que ficou, o pai, o ente querido que ficou, ele vai se abraçar com o que foi. Porque no sono, nosso corpo relaxa e nós, espíritos, nos emancipamos. E do lado de lá nós entramos na dimensão de onde nós viemos e onde eles estão. Então nós nos abraçamos, nós nos consolamos. Observem que nada melhor que o tempo para consolar o ente querido que perdeu alguém, perdeu entre aspas, porque durante o sono esse processo é feito pela própria natureza, pela própria ordem natural das coisas. Nós continuamos nos amando, nos abraçando, continuamos também nos odiando, porque é o sentimento e o pensamento que funcionam como a ação do espírito, seja no campo material, seja no campo espiritual. Então nós nos afinamos por amor e também nos afinamos por ódio. Os grandes pesadelos, as tormentas, o ódio que é tido na terra e mantido nos sonhos, é porque nos conflitamos com o outro lado, com os inimigos que mantemos. Por isso nós temos que nos aprimorar, nos burilar, sermos mais pacíficos, mais simples, mais humildes, mais fraternos, perdoarmos mais, que nós vamos amenizando todos os nossos sofrimentos em função das nossas imperfeições. Esses sofrimentos vão acabando, porque nós automaticamente, por conta própria, nós vamos nos purificando e vamos tendo sonhos melhores, sonhos mais agradáveis, deixamos de ter pesadelos. Por quê? Porque nós estamos melhorando e estamos tendo mais condições de abraçar nossos entes queridos, que nos consolam durante os sonos. Então vocês que perderam alguém, nós que perdemos alguém, perdemos sempre entre aspas, perdemos o contato físico, fiquem tranquilos, vamos sonhar com eles, vamos continuar convivendo com eles, e ao desencarnarmos, vamos estar juntos, e ao reencarnarmos, vamos às vezes voltar juntos, como nós estamos aqui agora. Então é inconveniente procurar centro para comunicação com o espírito, procurar centro para estudar espiritismo. E se lá no centro você chegar lá, estiver falando de Chico Xavier, Joana de Ângeles, Divaldo Franco, sai que lá vocês não vão aprender não. Lá vocês vão entrar igual o cachorro vai atrás do rabo. Vocês vão ficar e até fazer um buraco e vai descendo. Vai descendo. Bom, e o Espiritismo também nos ensina que não há necessidade, né, da gente ir. Às vezes tem pessoas que gostam de ir lá aos cemitérios, não tem nada contra. Importante. Mas o importante, olha só a questão 321. Eu só vou ler aqui rapidinho e já passo para você. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos?
Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? E olha a resposta. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros, né? Mas deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, nada contra as pessoas que lá vão. O que o Espiritismo ensina é que onde quer que vocês estejam pensando nos seus entes queridos, lá eles estarão ligados com você, onde quer que você esteja. Então, necessariamente, não é preciso ir ao cemitério, porque seus filhos, seus entes queridos, seus amados, não estão ali. Assim como nós não fazemos piquenique nos cemitérios, quando nós estamos vivos, nós também não vamos para lá depois que nós saímos do corpo. Não tem nenhum atrativo ali. E o espírito não faz parte do corpo. Ele usa o corpo enquanto o corpo está em condições vitais de funcionamento. Quando não está mais, o espírito está fora. É o caso, compare o espírito com a folha de papel. É muito mais importante, o papel não se perde, o espírito com muito mais razão. Então, nada contra quem vai, quem tem esse hábito, até por questões religiosas, vai ao cemitério, porque a homenagem, a intenção é homenagear o seu ente querido. E ele, por isso, vai estar ligado com você. Ele pode ir lá no cemitério também, estará juntinho com você. Quando você sair de lá, ele vem juntinho com você. Quando você ficar em casa, ele também vai estar juntinho com você. E de noite, provavelmente, você vai sonhar com ele. Pode lembrar e pode não lembrar, de acordo com o tipo do sonho. Pode lembrar ou não. Mas o consolo de ter sonhado vai estar no dia seguinte, expresso no aconchego, na aceitação, que começa a ser natural. Esse natural é porque as pessoas não sabem com o processamento. O Espiritismo ensina como é esse processamento. Então veja, o Espiritismo é a revelação do que acontece. Comparar o Espiritismo com Vida Depois da Vida, do Raymond Moody, que pesquisa a vida depois da morte do corpo físico, de uma forma científica, absolutamente, você vai ver que realmente o que a ciência está fazendo é provando que o Espiritismo é uma verdade revelada. Não é uma verdade criada pelos homens, é a revelação de Deus, como houve revelação de Deus para Moisés, como houve revelação de Deus através de Isaías, Jeremias, João Batista. Isso sempre aconteceu. As revelações, elas sempre usaram o mesmo processo. O processo de revelação que consta na Bíblia, que consta no Alcorão, que consta no Livro dos Mortos, que consta em todas as obras inspiradas, o processo é exatamente o mesmo que foi usado aqui. Só que esse moço Kardec estudou isso, analisou como é que isso se processa. Você respira, mas por que você respira? Você não sabe. Mas muitos pesquisadores, cientistas já chegaram à conclusão. Por que, como, de que forma você tem que manter isso? Você não conhece, mas faz. Da mesma forma, a natureza faz conosco e nós fazemos com ela aquilo que é da lei de Deus, aquilo que é a verdade que Jesus disse para a gente conhecer. Mas nós temos que conhecer essa verdade e exercitar para nós estarmos conscientemente evoluindo sempre e não ainda ficando bobeando e perdendo tempo com as coisas do mundo passageiro. Então quem vai ao cemitério não está cometendo nenhum crime, nenhum pecado, não. Mas o que o Espiritismo ensina é que onde quer que você esteja, independentemente de ser dia ou não dos mortos, você estará sempre ligado com eles. Quando você está com saudade, você está se ligando. Por isso que quando você se revolta, se desespera, você está prejudicando ele. Porque ele está vivo. Ele está vendo que não tem razão para você estar desesperada porque ele deixou o corpo. Mas o seu desespero o preocupa. Então ele, como um filho que a gente tem em outro lugar sofrendo, a gente aqui de longe fica preocupado, ele também, esse espírito desencarnado, fica preocupado e atormentado com a mãe desesperada, o pai desesperado. Por isso que nunca se desesperem. Tenham confiança e certeza de que Deus justo jamais nos colocaria juntos, nos permitiríamos o amor, o carinho, o aconchego, para depois nos separar e nós nunca mais termos chance de nos revermos. Ou então íamos uns para o inferno e outros para o céu. Não é assim. O Espiritismo ensina que não é assim. E isso que o Espiritismo ensina bate com os questionamentos filosóficos mais avançados. Bate com a evolução da ciência, bate com a evolução de todos os conhecimentos humanos. Por isso nós somos espíritas. E estamos aqui falando para vocês, para conhecer o Espiritismo, que nós admitimos que existe, que é o verdadeiro, só através de Allan Kardec. Fora dele é seita. E dentro do movimento pode ter muita coisa que esteja ampliando os conhecimentos. Mas tendo também algumas coisas que a gente tem que ter cuidado. Por isso, se não conhecer isso aqui, você nunca vai ser um espírita verdadeiro. Bom, para você que tem aí o Livro dos Espíritos, pode ser estudado esse assunto na questão 197 a 197A, 320 a 329,
934 a 936. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que no item 21. Então, a doutrina aí traz muitos esclarecimentos, e sempre lembrando que a prece, que o pensamento querido, né, o pensamento que a gente tem para eles que já se foram, é o que realmente vale, né? Com certeza, com certeza. E eu ia falar assim, compareçam lá a essa exposição, 20ª exposição do Livro Espírita, no Cadima Shopping, no segundo piso, e comprem as obras básicas, e estudem o Espiritismo. O resto deixa para lá, mas comprem as obras básicas, que aí vocês têm uma maneira de acesso, porque às vezes a gente fala aqui, mas onde eu vou comprar? Aliás, eu quero até dizer aqui para o Albertini, se o Albertini não compra não, que eu vou levar para o senhor como eu prometi, número 69, Rua Guarani. Eu vou lá passar e o seu livro já está separado. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus, estudem tudo, leiam tudo, aprendam com todos e tirem o que importa e sejam o melhor possível. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.